Agora do Coritiba, porque olha, o Coxa vai à Bahia tentando romper um tabu aí de 20 anos de não ganhar do Bahia fora de casa. Rogério Scarione chegando para trazer as primeiras do Verdão. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, TT. Boa tarde, Jana, Felipe Dalck. O Coritiba que treinou na manhã desta sexta-feira e tem viagem programada para Bahia. O time deve sair hoje por volta das 4 horas, treinou no estádio Couto Pereira e amanhã ainda fará um treino que é onde o Antônio Carlos Zago deve confirmar a equipe que vai enfrentar o Bahia no domingo. A gente já trouxe durante a semana que existe a possibilidade de mudanças na equipe e hoje quem treinou entre os titulares foi o Zé Roberto. Então podemos ter ali algumas alterações nesse time do Coritiba. O Coxa que não vence há 20 anos o Bahia fora de casa, né? Vai buscar a quebra desse jejum em Salvador e pega um time que vem também buscando uma virada de chave na temporada. O Bahia que não começou muito bem, principalmente pelo insucesso na Copa do Nordeste, acabou sofrendo ali goleadas que irritou bastante o torcedor que chegou a criticar muito essa mudança do clube no processo da SAF. O Bahia que foi agora oficialmente anunciado como parceiro do Grupo City, e o Bahia chegou a perder dentro de casa para o Fortaleza por 3-0, foi ao Recife, perdeu por 6-0 para o Sport, e aí o torcedor ficava nessa dúvida, né? Como fica o Bahia agora sendo administrado pelo Grupo City. O Bahia não começou o brasileiro muito bem, começou com 2 derrotas, mas conseguiu uma recuperação jogando a última rodada em São Januário e tirou os 3 pontinhos do Vasco lá, ganhou por 1-0 e agora tenta aí buscar também um bom resultado contra o Coxa. O Coxa que tem apenas 1 ponto na competição e busca a sua primeira vitória. Jogo difícil, né, Dalck? Muito. Só me confirma, o Zé Roberto no lugar de quem? Do Pinho? O Zé Roberto entrando no lugar do Pinho. Essa foi a alteração no treino de hoje. Detalhe, Rodrigo Pinho, 10 jogos sem balançar as redes. 10 jogos sem balançar as redes. Mas o último jogo ele foi bem. Bem quando faz gol, Dalck, para. Não. Claro que não. Faz gol, dá assistência. Não. O Coritiba tá 4 rodadas sem marcar gol. Não. Como o jogo marcou gol na última rodada, TT? É verdade. O que acontece em relação ao Quantos jogos o Coxa tá sem ganhar, Jana? Você até falou hoje de manhã. 8 jogos. 9. O que acontece em relação ao Rodrigo Pinho é que realmente, taticamente, ele fez uma boa partida. Só que o torcedor alviverde, pelo que eu tenho sentido, ele reclama muito do jejum de gols do Pinho, que já dura 10 jogos. E ele é o camisa 9, né? O último gol do Pinho foi contra o Londrina no dia 15 de fevereiro. Ele chega no Coritiba com o peso de ser o goleador da equipe. Apesar dele não ser um centroavante de ofício, né? Ser um jogador de ataque, mas não um centroavante propriamente dito, ele tem um começo muito bom também. O Rodrigo Pinho, nas 6 primeiras partidas que atuou pelo Coritiba, ele marcou 5 gols. Então ele cria uma expectativa muito grande no torcedor. Só que agora ele vem num jejum grande. São 10 partidas atuando que ele não balança as redes. Eu acho injusto você jogar tudo no Pinho. Até falar, ele é centroavante, tem que fazer gol. Tudo bem, eu concordo. Só que o time tá criando pro centroavante fazer gol? Um problema, mas também acho injusto não dar chance pro reforço que chegou. Tudo bem, pode dar. Só que dois lados da moeda. O problema é jogar a culpa no cara, sendo que o time não tava criando absolutamente nada. Aí, se depender só do centroavante, o cara tem que ir dar uma de Messi, ir no pé do volante, buscar a bola, sair driblando todo mundo e fazer o gol. Que nem ele fez em Foz, inclusive. Não é fácil. Não é assim, não é... Pro centroavante funcionar num time, e o Zé Roberto, inclusive, se o time não funcionar, vai ser muito menos efetivo do que o Pinho. Porque o Pinho ainda tem muito mais qualidade técnica pra buscar a bola e sair jogando. O Zé ele é muito mais jogador de finalização. O Zé Roberto ele tem uma característica muito presente no futebol dele, que é o cabeceio. Sim. Então talvez o Antônio Carlos Zago também esteja pensando em jogadas alçadas à área para essa partida fora de casa. Aí muda um pouco da característica de jogo do Coritiba, inclusive. É uma boa estratégia. Só que é estatístico, né? Bola parada sai pouco gol. Estatístico. Por isso que falam que, inclusive, não tem por que bater escanteio.
que as pessoas falam, eu odeio escanteio curto. Sim, é muito mais efetivo do que o escanteio batido na área. Estatisticamente, né? O Antônio Carlos Zago, ele já deu mostras no futebol que o Coritiba jogou até aqui, sob o comando dele, que ele busca usar muito também as laterais. O Jamerson, por exemplo, é um jogador muito, muito presente nesse time, principalmente na fase ofensiva. O Jamerson, que é um jogador que tem também um cruzamento muito bom. Ele chega ano passado... assistência, né? Exatamente. Ele chega no passado no Guarani, ele disputa 19 partidas. Ele jogou praticamente um turno da competição, 18 delas como titular. Ele foi o maior assistente da Série B com 7 gols e a grande maioria cruzamentos com a bola rolando. Então, o grande ponto é que o Coritiba precisa definir o que ele quer. Nos últimos jogos, o Coritiba tentou cruzar muito bola pra área e às vezes o Pinho não tava na área e o Manga era o centroavante. Não vai funcionar. O Manga não vai disputar a bola pra fazer gol de cabeça. Nesse ponto, o Zé Roberto pode funcionar mais. E lá no Bahia conhecem bem ele, né? Jogou no Ceará. Verdade, jogou ele no Ceará. É natural da Bahia, né? O Zé Roberto. Os nossos ouvintes estão perguntando aqui muito, Rogério Scarione, do Moreno. O Marcos Roberto de Assis pergunta do Moreno. O Portuga pergunta do Moreno. O Wellington Nascimento. Eu queria o Moreno, pelo amor de Deus. E aí, será que ele tem chance ou não? O Marcelino Moreno, pelas poucas informações que nós tivemos dos treinos do Coritiba durante essa semana, ele ganhou um pouco de espaço. Ele foi utilizado, foi testado no time. O que eu não acredito é que ele será titular na partida contra o Bahia. Pode ser que ele ganhe alguns minutos, ganhe uma oportunidade de mostrar o seu futebol no decorrer do jogo. O que eu acho natural. É o que a gente esperava, né? Até porque ele não recebeu nenhuma oportunidade até agora. Ele não vem nem entrando, né? Então, não tava nem tendo. Aí, se ele entrar, tá ótimo. Aí seria incoerência do Antônio Carlos Zago se ele já coloca o jogador como titular. Ele seria puramente pressão por parte da torcida. Ele acabaria deixando suas convicções de lado e cederia um anseio do torcedor coxa branca. Então, assim, com essa semana de treinos, o Marcelino ele conseguiu demonstrar um pouco mais o seu valor ao treinador. E aí existe uma expectativa muito grande de que ele possa estar recebendo oportunidades. Mas como titular, eu não acredito. Por exemplo, quando o Antônio Carlos Zago ele tenta fazer algumas variações táticas no time durante a semana, ele testa o time com o Bosquilha e não com o Marcelino Moreno. O Marcelino Moreno ele é utilizado em situações de jogo durante o treino. Aí quando o treinador vai simular situações de jogo, aí ele utiliza o Marcelino Moreno. Mas como titular é muito pouco provável que ele apareça amanhã. E a Valéria Silviano pergunta aqui do Cadorini. O Cadorini que tem perdido espaço, né? Com o Antônio Oliveira ele já havia perdido espaço. Ele é um jogador que durante o Campeonato Paranaense demonstrou muito pouco, né? Ele até nas partidas que ele acabou recebendo oportunidade, ele mostrou pouca mobilidade. A informação que eu tenho é que ele perdeu espaço exatamente por se movimentar pouco, por não ser um jogador que ajuda na pressão da saída de bola do adversário, não marca, ele é um jogador mais parado dentro da área. E engraçado que quando o Coritiba faz a captação desse jogador, era exatamente porque ele tinha uma questão de ser um camisa 9, mas que tinha mobilidade. E ele não demonstra isso. Com o Antônio Oliveira, ele começa já a perder um pouco de espaço. E no time do Zago, fica ainda mais difícil. Porque o Zago, ele o tempo inteiro à beira do gramado, pede para que o time pressione a saída de bola do adversário. E um jogador que tem talvez essa característica que o Zago gosta é o Matheus Bianchi, né? Que pode ser que ganhe oportunidade na sequência. Mas o Bianchi que, apesar de ser um segundo volante, ele é um jogador que atua em todo momento da partida, né? Ele atua na fase defensiva, na fase ofensiva, ele ajuda na criação de jogadas, ele é um jogador bem interessante ali. Acho que para a sequência do Campeonato Brasileiro, ele quando começar a receber oportunidades, ele vai cavar o seu espaço aí nesse time. Me preocupa muito ainda esse esquema, para ser muito sincero. Eu gosto do 3-4-3, gosto. De verdade. Só que o tanto de jogador que o Coritiba tem pro meio de campo, cara. É o que eu falei da questão da demissão de treinador. Você montou um time para um treinador. Vem outro com uma característica diferente. Olha só, o Coritiba, além de todos os médios ali, os volantes, tem o William, Jesus Trindade, Bruno Gomes, Andrei, Liseiro, Júnior Urso. Quem mais? Tem mais? Bianchi.
Andrei, que já falou, né? Enfim, De volantes? pega esses aí, tá? Aí você tem Bosquilha e Marcelino Moreno. 2 desses estão jogando. Gabriel Silva, que chegou agora, Sim. não foi Sim, utilizado, mas tem 2 jogando. É. O primeiro volante e o segundo volante, né? William e ele Bruno não vai Gomes ficar mudando o na time. linha do meio. Outra, ele tá jogando no 3-4-3, então pouco cabe um meio de armação. No 3-4-3, pouco cabe um meio de armação. As jogadas são pelos lados também, assim como a jogada com os médios, tá? São pelos lados. E acontece, não tem espaço para Marcelino Moreno nem Bosquilha. Se o Marcelino Moreno jogar, vai ser de ponta esquerda. O Bosquilha não vai jogar de ponta. Não tem como. Então, me preocupa muito o Coxa ter contratado um monte de gente, um elenco grande, e utilizar muito pouco disso. Utilizar pouco da peça que tem de melhor, que é o meio de campo. E o Zago Eu acho que a parte mais qualificada do Coritiba, no geral, é o meio de campo. É. Só que não funcionou até aqui, É isso né? que eu ia falar, mas é Não que tá funcionou. menos funcionando Sim, ultimamente, não funcionou. né? É a maior reclamação do torcedor hoje em É. dia, é a criação da meia cancha do Coxa, gente. E o Zago ainda pontuou, né, na última entrevista dele, sobre a quantidade de jogadores. Então, como ele está conhecendo o elenco agora, ele chegou uma semana para trabalhar, ele tem mais de 30 jogadores ali à disposição. Ele fala em 36 atletas 36 no plantel atletas. do Curitiba. Vai ser difícil para ele conhecer tanta gente assim, né? E poder, claro, utilizar todos esses jogadores. Muita gente vai perder espaço com o esquema dele, né? Vai precisar de pelo menos mais uma semana inteira, Janaína.